Tema do ano: santificação. Todos nós sabemos o significado dessa palavra. Todos nós sabemos a importância dessa palavra e do significado dela. Mas eu quero trazer para vocês significado na língua portuguesa e o que é santificação. Santificação: engrandecimento e valorização de alguém ou algo. Elevação, exaltação. O que é santificação? Falou bastante no meu subconsciente e, como diz o irmão Valdo, abriu um leque muito grande na vida da gente. Para mim, o Espírito Santo tem ligado uma vertente no meu coração em cima desse tema. E fui atrás, confesso que tenho ido atrás de cada letra dessa palavra. Santificação. O que é santificação? Santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo da santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim também, a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado, vivendo em santidade. O crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas de nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. Quero trazer uma ministração baseada nesse título: Semelhante a Cristo. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3. Quem quiser anotar o tema que eu coloquei para essa ministração: como se tornar semelhante a Cristo. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3, que nos diz assim: e todos que têm essa esperança se manteram puros como Ele é puro. E todos que têm essa esperança se manteram puros como Ele é puro. No que nós temos esperança? Nossa esperança está baseado em quem deu o seu Filho para morrer na cruz por nós? No que a nossa esperança está baseada? Tornar-se mais semelhante a Cristo é o desejo de todo crente. E é encorajador saber que Deus tem o mesmo desejo para nós. Na verdade, a Bíblia diz que Deus também os predestinou crentes para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tornarmos semelhante a Cristo é obra de Deus. Ele garante o seu cumprimento. Filipenses 1,6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Nós abrimos nosso coração um dia para um convite, um dia para uma oportunidade melhor de vida, trazendo para um conceito humano, um conceito tocável, uma construção civil. Um dia começamos uma obra, um dia começamos uma construção no nosso sonho, nossa casa própria. Quero minha casa própria bonita, adornada, do meu jeito. E demos o possível para conseguir tornar ela do nosso jeito. Trazendo para a vida espiritual, abrimos a nossa vida para uma oportunidade. Abrimos a porta do nosso coração para uma mudança de vida. Abrimos a nossa família para uma mudança de vida. Lembrando que a salvação nossa é independente. Lembrando que a volta de Cristo vai ser como um piscar de olho. Jesus começou uma obra na nossa vida. Jesus começou uma obra quando nós aceitamos o convite dele fazer moradia na nossa vida. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra, ele não começou uma obra mais ou menos.
Ele começou uma boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. O dia não sabemos. Se soubéssemos, acredito que todos nós não erraríamos, acredito que todos nós não iríamos descansar, mas Jesus voltará, rápido como um piscar de olho. O dia não sabemos. A palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus se regenera a cada dia. Por quê? Porque é necessário a cada dia nós nos examinar, é necessário a cada dia nós nos moldar nessa boa obra. É necessário nós buscar lá no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, um bom material, para que essa boa obra saia conforme o querer de Deus. No entanto, o fato de que Deus vai nos transformar na semelhança de Cristo não significa que possamos sentar e esperar sermos levados ao céu em uma cama de rosas. O processo exige a nossa cooperação voluntária com o Espírito Santo. Como já falei aqui, somos humanos, errantes. Às vezes vivemos o dia de domingo, hoje. Não sei se eu agradei a Deus nos meus gestos, nas minhas palavras, mas é um processo. É necessário a cada dia nós cooperar com essa boa obra. Nós fazer o possível para olhar para dentro de nós e ver se estamos agradando a Deus nessa boa obra que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus nos apresenta semelhante a um banquete num restaurante, a um buffet num restaurante. A palavra de Deus está na palma da nossa mão. A palavra de Deus está ao nosso alcance. E às vezes ainda buscamos alguns materiais errados para essa boa obra. Às vezes nos baseamos em exemplos que não vão ter um bom sucesso nessa boa obra. Lembrando, nossa salvação é independente. Cada um terá que prestar o seu relatório perante Cristo. Lembrando que a nossa vida está escrito no livro de Deus. A salvação é independente. O que eu vejo em cima dessa salvação independente? O bom material para essa boa obra é nós que temos que correr atrás. É nós que temos que fazer esse material ser um bom material. Tornar-se mais semelhante a Cristo exige tanto o poder divino quanto o cumprimento da responsabilidade humana. Tornar-se mais semelhante a Cristo exige tanto o poder divino quanto o cumprimento da responsabilidade humana. Cumprimento da responsabilidade humana. Todos nós mandamos no nosso nariz. Todos nós mandamos na nossa vida. Eu quero, eu posso, eu preciso, eu vou fazer, eu preciso de ajuda, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou mudar. Essas palavras existem muito na nossa linguagem portuguesa. Essas palavras existem muito na nossa boca, na minha boca. Mas existe um compromisso nosso nessa boa obra. Você, quando vai executar um trabalho, quando vai executar algo que tu deseja, tu tem que dar o teu humano, tu tem que se ajudar. Que Deus não está nos exigindo que nós aceite Ele em nossa vida. Ele é educado. O Espírito Santo é educado, Ele está batendo na porta do nosso coração. Mas se abrirmos a porta do nosso coração, como eu falei na nossa Casa de Pão quinta-feira passada, Deus não nos obriga que nós dê a nossa palavra. Mas ao momento que nós dê a nossa palavra para Jesus, todos nós conhecemos a história de Jesus, mas ao momento que nós falar essas seguintes palavras: eu vou viver diferente, eu quero que Jesus coordene a minha vida, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. Ao momento que nós falar essas frases, nós temos que amortecer, mortificar o nosso humano e deixar Jesus agir. Por isso que é uma responsabilidade humana nós vencer a nós mesmos. Deus não nos obriga que nós aceitamos o seu evangelho, mas quando aceitarmos, quando nós empenharmos a nossa palavra para Ele, vamos ser fiel. Vamos atrás da palavra, do significado da palavra fiel. Anotei 3 requisitos que contribuem para sermos mais
semelhantes a Cristo. Primeiro requisito, a nossa entrega a Deus. Entrega. Aí no teu subconsciente agora, de imediato, qual o significado dessa palavra para ti? Tornar-se mais semelhante a Cristo é o resultado da entrega a Deus. Lembrando que esse Deus, Criador dos céus e da terra, o dono do universo, o dono da vida e da morte, o controlador da vida e da morte, o controlador do dia e da noite. Esse é Deus. Exemplos bem básicos para nós conhecer quem é Deus. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa. Lembrando que Deus quer fazer uma boa obra na nossa vida. Vai lembrando disso. Boa, agradável, perfeita. Vai atrás do significado dessa palavra perfeita. Ele é Deus. Esse cara quer fazer a melhora na nossa vida. Esse cara quer nos dar a nossa melhora de vida. Perfeita vontade de Deus. Eu, quando li esse versículo, me derramei na presença de Deus. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. A palavra de Deus está chegando todos os dias na palma da nossa mão. Renovação das vossas mentes, para que experimenteis. Nós todos já lidamos com panela. Experimentamos a comidinha, se tem sal, se falta um temperinho. A palavra de Deus está chegando na nossa mão, está chegando até nós. Experimentamos. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz que a adoração envolve uma autodedicação total a Deus. Entrega, para nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregar. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque até o dia de hoje eu luto com o meu humano. Te assegura, Lucas, deixa Deus jazir, espera no tempo de Deus. É necessário todos os dias nós lutar com nós mesmos. E quando estamos lutando, vamos atrás da palavra de Deus, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, quando estamos esperando em Deus. Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e as nossas mentes são renovadas e transformadas. Quando Jesus disse, siga-me, Levi deixou suas mesas de dinheiro imediatamente. No mesmo modo, devemos livremente entregar tudo o que temos pelo bem de seguir ao Senhor. A palavra entrega aparece de novo. Por quê? Porque devemos experimentar a palavra de Deus, qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra entrega aparece de novo. O que isso quer dizer? Ano da santificação. Devemos nos examinar. Estamos entregando a nossa vida, o nosso corpo como moradia de Deus? Ele não nos obrigou a aceitar Ele em nossas vidas, mas quando aceitamos, Ele quer ser o dono da casa. Ele quer que nós entregue a chave da nossa casa, a chave da nossa vida. Ele quer que nós entregue o volante da direção da nossa vida para Ele. E aí, estamos entregando? Estamos deixando Deus guiar a nossa vida? Como João Batista disse, convém que Ele cresça e que eu diminua. Quem quiser anotar, isso está lá em João 30:30. Porque isso vamos nos concentrar mais e mais em Jesus e sua glória, perdendo-nos em sua vontade. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Devemos fazer o possível a cada dia no nosso TSD, naquele nosso momento de silêncio, naquele momento que até os passarinhos param de cantar, naquele momento que tudo para, até o vento para. Presta atenção que acontece no teu dia esse momento. Presta atenção, eu não tenho meu TSD, eu não sinto Deus falar comigo. Mas presta atenção. Se tu não prestou atenção no teu dia de hoje, começa de amanhã em diante a prestar atenção que 1 minuto do teu dia, em algum momento do teu dia, tudo vai parar. Os pássaros, até o vento, as árvores vão ficar quietas. Por quê? Porque Deus quer falar contigo. Deus quer trazer algo ao teu coração. Porque um dia tu abriu a porta do teu coração para Ele. Um dia tu entregou a direção da tua vida para Ele. E nós estamos deixando
Ele cuidar da casa, deixando Ele cuidar da vida. Entregamos tudo à orientação de Deus. Somos humanos, nos preocupamos com o dia de amanhã. Nos preocupamos com as finanças, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar dinheiro, eu tenho que buscar uma melhora de vida material para minha família. Ontem de manhã me surpreendi, eu saí, era 8h10, eu acho, para dar uma voltinha no comércio e deixei a esposa cuidando dos filhos. Vou no comércio e já vem. Cheguei em casa, era 20:11. Fiquei 2 horas e pouco conversando ali na praça com uma pessoa que me surpreendeu a nossa conversa. Me surpreendeu o nosso momento de conversa. E falamos muito a respeito disso. A sociedade está assustada, estamos vivendo esses dias de seca, esses dias que muitas colheitas não estão dando o que os agricultores desejam. Nós da cidade não sentimos muito isso, parece. Mas vamos no mercado, o setor das frutas está um pouco perecível, não está com aquelas frutas bonitas, agradáveis, devido à seca. Não molhou as plantas não conseguiram dar uma fruta bonita aos olhos humanos. E eu conversando com essa pessoa ontem, entramos em debate. A sociedade está assustada. É claro, se assustam. Mas alguns anos atrás, não me falha a memória, há 7, 8 anos atrás, eu não lido com agricultura, mas eu ouvia falar que foram bons anos de colheita, bons anos de safra cheia, como diz o ditado. E aí, nesses 7, 8 anos, pararam para agradecer a Deus que manda a chuva, a Deus que controla o dia e a noite? Ou nesses períodos de seca agora, estão enchendo os ouvidos de Deus? Preciso de chuva, não vai dar nada. No que estamos confiando, queridos? Entregamos a nossa lavoura, a nossa vida para Deus? Eu acredito que se nós entregarmos tudo nas mãos de Deus, o susto não toma conta do nosso coração, a fobia do futuro, de querer prover para o futuro, não toma conta do nosso coração, porque não cabe a nós querer saber do nosso futuro, não cabe a nós querer saber do nosso presente, não cabe a eu querer saber que roupa eu vou usar amanhã, não cabe a eu querer saber o que eu vou vestir amanhã, não cabe a eu querer saber o que eu vou comer amanhã. O meu presente está nas mãos de Deus, porque devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Deus tem o melhor para nós. Ele quer que nós experimentemos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. E a sociedade está com pânico. Nós às vezes deixamos nossa vida cristã de lado e o pânico quer tomar conta. Por que será? Será que não estamos levando a sério a nossa entrega? Será que não estamos levando a sério quando falamos que demos a direção da nossa vida para Deus? É delicado. Tudo é muito delicado, mas uma frase que o Espírito Santo trouxe ao meu coração em certa manhã no TSD, e eu tenho tentado fazer o possível para levar ela a cada dia da minha vida. Frase essa que quer dizer: se nós obedecer tudo que está nas Escrituras Sagradas, não era preciso nós pedir nada para Deus. Se nós obedecesse a Bíblia Sagrada, que eu e você temos acesso, não era preciso nós pedir nada para Deus. E o Espírito Santo falou comigo daquele jeito que nós conversamos: cara, se tu está pedindo algo para mim é porque está errado alguma coisa. A Bíblia é o manual do ser humano. A Bíblia é a nossa bússola. Todo eletrodoméstico tem o seu manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Se estamos pedindo algo para Deus, algo não está certo, alguma letra nós não lemos, alguma parte nós não vimos, e isso fala muito para mim, fala muito ao meu coração. Segundo requisito: tornar-se mais semelhante a Cristo é o resultado da libertação do pecado. Já que Jesus viveu uma vida sem pecado, quando mais nós considerarmos mortos para o pecado e vivermos uma vida de pureza, e mais parecidos com Jesus seremos. A Bíblia é sagrada, está na palma da nossa mão. Como é que eu vou ser parecido com Jesus? 30 de janeiro de 2022, como é que eu vou ser parecido com um cara que andou há mais de 2.000 anos na face da terra? Não tem como. De que jeito? Eu vou ter que me vestir com aquela roupa que ele andava? Vou ter que vender o meu carro e comprar um jumentinho? Ou obedecer a Bíblia Sagrada? Ou obedecer a Bíblia Sagrada? Ao nos oferecermos a Deus, o pecado não é mais o nosso mestre,
e somos mais claramente identificados com Deus. Ao nos oferecermos a Deus, o pecado não é mais o nosso mestre, e somos mais claramente identificados com Cristo. Lembrando que eu já falei aqui que um dia nós abrimos a porta da nossa vida para Deus. Um dia aceitamos o convite de ir à igreja, de virar um cristão, como diz a língua portuguesa às vezes. Automaticamente, se nós demos o nosso máximo, se nós nos dedicamos ao máximo nessa entrega para Deus, não vai prevalecer nenhuma lembrança do passado. Pode vir na nossa mente, porque está no nosso arquivo alguma acusação do passado. Bah, Lucas, mas tu era errado, tu vivia torto, assim e assado. Mas ao momento que nós entregamos para Deus, quando aceitamos o convite, quando demos a direção da nossa vida para Deus, Ele nos orienta, Ele nos guarda. Ao nos oferecermos a Deus, o pecado não é mais o nosso mestre, e somos mais claramente identificados com Cristo. Jesus nos convida a segui-lo, lembrando que a palavra de Deus está a cada dia chegando até nós. Jesus nos convida a segui-lo. E nós temos o seu exemplo de obediência, João 15:10. Nós temos os exemplos de Jesus. Livro de João 15:10. Se obedecermos aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Se obedecerdes, o que é obedecer para vocês? Entregamos a nossa vida para Deus, orientar, cuidar, abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa mente para Deus, um dia, em certa oportunidade, obedecer ao orientador da nossa vida. Mais um exemplo também que Jesus nos dá de amor sacrificial. João 15, 12 e 13. João 15, 12 e 13. E o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Volta no versículo 12. E o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós ameis uns aos outros. Todos nós andamos na sociedade de Jari, ou na tua sociedade, meu querido, aonde tu vive, nas pessoas da tua volta. Amor, amor. Como está o amor do dia 30 de janeiro de 2022 em Jari? Ou como está o amor à nossa volta? Está um amor seco? Um amor rígido, ou um amor oferecendo um abraço, um sorriso, se oferecendo em ajuda? Qual o tipo de amor que está sobre a nossa atmosfera onde vivemos? Aquele amor que se preocupa com o nosso vizinho, com o nosso esposo, com o nosso filho? Aquele amor que se preocupa em ajudar o próximo, em ajudar o nosso vizinho, em ajudar o nosso irmão de religião se está passando por uma dificuldade ou se está errando? Ou aquele amor seco? Ele errou, ele se vire. Está pagando o que fez. Qual o tipo de amor que está pairando à nossa volta? Lembrando que um dia eu abri a porta do meu coração para Deus. Lembrando que um dia eu dei a direção da minha vida para Deus. E se eu fiz isso, eu tenho que deixar o amor de Deus pairar sobre a minha vida. E aí, esse amor está pairando? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus deu o seu Filho. Não sei se existe um significado de amor maior que esse. Se você acha que existe, me prove. Todos nós somos pais, mães. Um significado de amor meio doido. Um significado de amor extremo. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Eu sofri uma situação terça passada, a qual antes da Focol a esposa me mandou ir no comércio comprar alguma coisa. E eu me deparei com uma pessoa, a qual estávamos na fila do mercado. Já fomos colega de trabalho dessa pessoa, mas devido a onde ela está hoje, não sei, não
não me cumprimentou. Eu direcionei a minha visão até ela e ela foi seca. E veio aqui aquilo, né? Veio aqui aquilo no Lucas. Cheguei em casa e disse para a Josiane: mas é difícil obedecer os mandamentos de Deus, amar uns aos outros. É difícil exigir isso de nós. É difícil. Deus foi bem claro naquele momento lá no mercado: ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aquilo foi seco, veio aqui, o Lucas carnal quis advogar, quis vir à tona, mas eu fiquei quieto. Temos 2 ouvidos, temos que mais ouvir do que falar. Cheguei em casa e comentei com a esposa: é difícil levar em prática o Evangelho, amar uns aos outros. E falou meu coração: qual o tipo de amor que está à nossa volta? Qual o tipo de amor que está pairando aonde andamos? Mais um exemplo que Jesus nos dá é de sofrimento paciente. 1 Pedro 2, 19 ao 23. 1 Pedro 2, 19 ao 23. Pois é louvável que, por causa da sua concupiscência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultamos, não revidava. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. O tempo está voando, meu Deus. Temos também um exemplo de vidas transformadas em Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Isso são apenas alguns exemplos que eu quero deixar para vocês. Não quero acrescentar muita palavra humana. Quero só que vocês vão atrás do nosso manual, a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A palavra de Deus. Entregamos a nossa vida para Deus. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores. Como eu falei lá alguns minutos atrás, como é que eu vou imitar Jesus? Como é que eu vou ser igual a Jesus? Vocês peguem a Bíblia e vão atrás dos versículos 2, 3, 4, os versículos antes desse versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando se trata de restringir o pecado em nossas vidas, temos a ajuda divina, graças a Deus pela palavra de Deus, pela intercessão de Cristo. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Ninguém pode nos condenar. E nós não temos a autoridade de apontar ninguém, condenar ninguém. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Por que eu vou querer julgar os outros, as atitudes dos outros? Se eu entreguei, a palavra entrega aparece de novo. Se eu entreguei tudo nas mãos de Deus, cabe a eu fazer o possível para dar o meu melhor para Deus. Cabe a eu fazer o possível para viver uma vida que agrade a Deus. Quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. O preço já foi pago na cruz. Nenhuma condenação há sobre aqueles que colocam tudo aos pés de Jesus. Mas Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. Oh, glória! Tu és santo, Tu és lindo, Jesus. E pelo poder do Espírito que habita em nós. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, oh glória! E de forma alguma santificareis as vontades da carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Se a nossa carne está tentando vir à tona, se estamos pedindo para Deus alguma coisa está errada.
precisamos nos examinar a nós mesmos. Terceiro e último requisito: tornar-se mais semelhante a Cristo é o resultado do crescimento cristão. Logo, quando somos salvos, somos imaturos em sabedoria e conhecimento, e inexperiente em graça e amor. Mas, ao começar a entender a palavra de Deus, crescemos. Em cada uma dessas coisas, a nossa responsabilidade é tornar-nos mais fortes e mais semelhantes a Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, porém, o processo será completo. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A promessa de ser totalmente como Cristo no futuro é em si a motivação para nos tornarmos mais semelhante a Cristo agora. Concluí com os irmãos num versículo, eu não sei se vocês chegaram a anotar. 1 João 3,3. 1 João 3,3. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Convido todos vocês a se colocar em pé. Vamos escutar uma canção. Fecha teu olho. Quiser abraçar o teu cônjuge, o teu vizinho de banco, sinta-se à vontade. Mas fecha teu olho. Presta atenção nessa canção e presta atenção no que diz em João 30:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tu és santo, Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus está chegando ao nosso coração através das redes sociais, através das Focol, através das mensagens de WhatsApp. E nós estamos aproveitando. É necessário que ele cresça e que eu diminua.